Graças e paz a todos, amém, queridos? Aos queridos que estão aqui conosco presencialmente, aos queridos que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, a sua presença muito nos alegra. Graças e paz a você que está cultuando conosco online também, através da nossa página no Facebook ou no nosso canal do YouTube. Mesmo não lhe vendo, mas sabendo que você está, é motivo de gratidão e de alegria para nós tê-lo conosco nessa noite, já para o finalzinho do mês de setembro, né? E aqui estamos para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Mesmo você que está online e está assistindo a essa transmissão aqui através de uma tela de um smartphone ou até mesmo da sua televisão, né? É importante que tenhamos em mente que se tem alguém aqui que deve assistir o culto, você pode estar assistindo a transmissão, mas está prestando um culto ao Senhor. Quando nos reunimos, aqui estamos para prestar um culto ao Senhor. E que esse culto seja agradável ao Senhor nessa noite. Eu quero fazer alguns destaques, como sempre costumo fazer nas boas-vindas, a começar pelo final de semana, o último final de semana que tivemos, por sinal, um final de semana repleto de bênçãos. E dentre essas bênçãos tivemos o privilégio de estarmos reunidos no churrasco entre eles. Então estávamos lá os homens estreitando os nossos laços uns com os outros, podendo ter um momento de diversão, de descontração. E também, é claro, Patrícia, um momento para degustar a carninha gostosa, que por sinal estava o nosso churrasco. Então, louvo a Deus pelos irmãos que lá estiveram, e em especial aqueles irmãos que trabalharam na organização do nosso churrasco entre eles. E falando em coisa gostosa, irmã Silene, lembrei do seu baião de 2, ó, coisa boa. Faltou ter mais, para a gente comer mais. Então, tivemos também a nossa festa missionária, né? Então, motivo de gratidão, foi um momento muito significativo na vida de nossa comunidade, onde literalmente saímos para fora. Realizamos tanto o culto pela manhã quanto da noite, no pátio aqui de nosso imóvel, por isso que não tivemos a oportunidade de transmitir. O culto da noite, acho que a gente transmitiu pelo Facebook, não foi isso, Rei? Ou você não sabe? Então. Mas pelo YouTube nós não conseguimos. Mas nós estamos aí aprimorando para que os próximos cultos, mesmo que venhamos a realizar no pátio, nós venhamos a conseguir transmitir para você cultuar conosco. Mas foi um momento só de gratidão, né? Só de agradecer, não apenas pelas coisas gostosas que tivemos aqui, né? Mas também pelo privilégio de podermos, de alguma forma, contribuir para que outras pessoas pudessem ouvir da maravilhosa graça de Jesus. E também trabalhando em prol do nosso alvo missionário enquanto igreja, né? Então temos um alvo e foi bênção em todos os aspectos. E eu tenho total convicção, irmã Solange, que nós não conseguimos e não vamos conseguir dimensionar o quanto nós fomos abençoados e agraciados, sendo usados por Deus e as pessoas que nós conseguimos alcançar. E o terceiro destaque é uma convocação. Na próxima quarta-feira, nós teremos a nossa reunião de obreiros e assembleia administrativa. Então, todos os membros estão convocados. Então, será às 18h30 e 19h30, respectivamente. E os queridos que querem se tornar membros de nossa igreja, me procure uma de nossas secretárias, para que a gente possa passar as informações de como fazer para se tornar membro de nossa comunidade. Eu convido a congregação a se colocar de pé, por gentileza. Vou pedir o João para estar orando, agradecendo a Deus pelo privilégio que nos concede estarmos reunidos nessa noite. Amém, oremos. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia, pela força e energia que o Senhor nos deu nesse dia, Pai, por cada livramento. Te agradeço por cada um aqui presente, Pai, e peço que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai. Que o Senhor fale através do louvor, através do momento de oração, da ministração da Tua palavra, Pai. Que o Senhor fale aquilo que nós estamos precisando ouvir, Pai. Que o Teu amor, Pai, que a Tua graça e a Tua paz venham nos dar aos nossos corações nessa noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, queridos, vamos fazer a leitura bíblica.
que se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, verso 16. Então, a você que está conosco online, abra aí rapidinho a sua Bíblia ou ligue o seu smartphone. E aos que aqui estão, vamos fazer essa leitura junto, conforme está projetado aqui. Vamos lá? Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Pode se assentar, querido, querida. E esse texto fala para a gente se achegar ao Senhor, se aproximar do Senhor. E também na Epístola aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, nós vamos estar investindo no momento desse culto, orando e podendo colocar em prática o que acabamos de ler. Então, nos aproximando do Senhor com toda a confiança, para que venhamos alcançar misericórdia e achar graça. Mas é fácil achar graça nesse Deus gracioso, a fim de que Ele nos ajude. Então, eu tenho 2 pedidos a compartilhar com os irmãos. Na verdade, 3 pedidos. O primeiro é que venhamos a continuar orando pela nossa campanha de missões nacionais, para que a Igreja Batista da Posse em Campo Grande continue aí empenhada e disposta a realizar o ID de Jesus. O segundo é pelo desejo ardente presente no coração do irmão Reginaldo, carinhosamente chamado de comandante, de retornar aos trabalhos de capelania militar no local onde ele serviu por um longo período. Então, ele está muito desejoso, fica lá em São Cristóvão, é bem distante, e nós estamos orando para que o Senhor possa estar confirmando esse trabalho e possa estar também nos mostrando outras pessoas, outras igrejas que estão lá pertinho lá da Quinta da Boa Vista para se unir a nós. E o terceiro é um motivo de gratidão, que é pela vida do irmão Manuel Pedro Arboez. Irmão Manuel Pedro Arboez, junto com a sua esposa, a irmã Rita, e o Yuri, se estiverem cultuando conosco online, saiba que estamos felizes, porque o irmão Pedro fez a intervenção ontem, o cateterismo, teve alta ontem mesmo, e está em casa e tem que ficar de repouso até sábado. Então, Pedro, obedeça aí às orientações médicas, mas tudo correu bem. E nós vamos estar fazendo como nós temos feito de costume, nos dividirmos em duplas, em trios, orando uns com os outros e uns pelos outros. Se você que está cultuando conosco online tem pedidos a fazer, entre em contato, mande uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo chat ou pelo Instagram. Alguém vai apanhar esse seu pedido e vai estar intercedendo por você ao longo da semana e entrando em contato com você também. Então, a minha sugestão é que o irmão Dalmi, fazendo aí a hospitalidade da casa, possa estar orando lá com a família Guedes, a irmã Solange com a senhora Guedes. Então, nos dividindo aí, Sueli aqui com Patrícia e Alê, nos dividindo em duplas, em trios, orando uns com os outros, isso, e uns pelos outros. Então, e eu vou estar também orando aqui com o João, eu e João sempre a dupla firmeza.
como os outros convites que foram feitos, as outras bilhetinhos que foram deixados na caixa de correio de muitas pessoas, né, que possa germinar e dar frutos. Só que tudo Pai, muito obrigado, Deus. O Senhor é maravilhoso, Pai, o Senhor é maravilhoso. E fez muito mais, Pai, do que a gente esperava. Obrigado por estar cada evento e programação, Pai, mas temos organizado da melhor forma, Pai. O Senhor fez, Pai, para obrigado por cada um que pode estar aqui, pode estar criado. Obrigado por você nos ajudou, Pai. Cada convite, Pai, cada convite que tem encontrado esse lugar, Pai, tem encontrado o seu evangelho, e assim, nada, Pai, com ela, não deixe o coração dela terminar, mas que ela esteja em breve, Pai, e adorando. Ora também, meu Deus, por todos os outros, que alguns que ainda não conquistaram, mas você podem ser colocados todos os dias, Pai. No tempo oportuno, Pai, a gente pode visitar, ora também, Pai, prepare esse ambiente, uma oportunidade. Todas as pessoas conhecerem, namoradas, também, Pai, um pouco mais do Evangelho. Senhor, ora pela vida do pastor, te agradeço, Pai, por esse momento, Senhor, faz isso, cada um das pessoas, Pai, trazendo saúde, trazendo mais alegria e ânimo ao coração. Peço em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede estarmos reunidos mais uma vez para louvar e bendizer o teu nome. Muito obrigado pela intervenção que o Dom Pedro fez ontem e correu tudo bem. Muito obrigado pela vida do João, pela vida da sua irmã, que já se encontra em casa. E diante de toda a situação difícil, eu tenho convicção que o João teve a certeza que o Senhor estava com ele, estava ali ajudando, fortalecendo nesses momentos tão delicados, ó Pai. Que o Senhor promete na média, continue a cuidar da irmã do João. Seja com ela, esteja trazendo saúde plena à sua mente, à sua psique, Pai. Também quero lhe suplicar que o Senhor continue direcionando, guiando o passo do João, que ele possa estar sensível à tua voz, a fazer somente a tua vontade e o teu querer. E nos momentos de dúvida, que o Senhor esteja fechando aquelas portas que o Senhor entende que e sabe que não é o melhor para o João. Também seja com a prova, essas provas que ele há de fazer nos próximos dias, nesse processo seletivo, ali em Chaperi, também processo seletivo natural para o mestrado, que o Senhor esteja capacitando e trazendo à memória tudo aquilo que o teu filho estudou, ó Pai, e que dentro em breve ele possa estar aqui agradecendo a aprovação desses dois processos seletivos. Continue com a nossa igreja, seja conosco, ó Pai. O Senhor melhor do que ninguém sabe quais são as nossas lacunas, sabe quais são as nossas necessidades. Seja cada dia mais despertando aqueles que estão adormecidos para poderem estar buscando mais a tua presença. Eu te peço, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém.
Amém e amém. Nós vamos continuar nesse momento de oração, mas vamos fazer uma oração cantada, uma oração coletiva. Essa canção fala de entrega e que todos os dias estejamos realmente desejosos de nos entregarmos integralmente e incondicionalmente ao Senhor. Enquanto estivermos fazendo essa oração cantada, teremos a oportunidade de dedicar ao Senhor dízimos e ofertas, de entregar ao Senhor o nosso melhor. Então, convido a congregação a se colocar de pé, por gentileza. E nós estaremos louvando ao Senhor, e enquanto estivermos louvando, dedicando dízimos e ofertas. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, e ao teu nome dá louvor. Senti tua alegria, compartilhada tua dor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti, eu entrego a ti, Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti, diga eu entrego a ti, Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e tudo entregarei, tudo entregarei, sim, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, e tudo entregarei, tudo entregue ao Senhor, tudo entregarei, sim, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Pode se sentar, queridos, por gentileza. Continuamos, então, com essa série de estudos sobre dons espirituais, sobre os charismata. E estava vendo que já caminhamos bastante, já temos um mês, já 4 quartas-feiras
falando sobre dons espirituais e confesso aos irmãos que acredito que a gente vá até o final do próximo mês falando sobre dons espirituais. E como é uma série de estudos, então sempre estamos em sequência, né? Um tema está ligado ao outro, ou um assunto dá continuidade ao assunto que tratamos na semana passada. Os queridos que querem só ter acesso aos estudos, no nosso canal do YouTube tem os cortes, então tem lá estudos sobre dons espirituais 1, 2, 3 e 4. Hoje é o 5. Mas vamos rapidamente relembrar o que falamos na semana passada. Não vamos tratar, só vamos falar. Então, o Reinaldo vai nos abençoar aqui, projetando, e os irmãos vão olhando aqui e eu vou falando também. Na semana passada, nós vimos que o melhor texto para que a gente tenha o referencial sobre dom de línguas é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao 13, onde, então, teve a primeira manifestação ali daquela igreja reunida em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, foi a primeira manifestação ali do Espírito Santo, onde aquelas pessoas, aqueles irmãos, começaram a falar outros idiomas. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Mas também falamos, pode passar mais um aí, Rei. Já estou no slide 2. E como eu tenho falado com os queridos, nós estamos tentando, assim, trilhar pelo caminho do estudo, trazendo algumas perguntas e respondendo essas perguntas. E é claro, a sua interação ela é sempre muito bem-vinda, né? Então, nós fizemos uma pergunta na semana passada e respondemos também, né? Será que o dom de línguas é um sinal do Espírito Santo? Porque para algumas pessoas, o dom de línguas é um sinal do batismo, na verdade, do Espírito Santo. E aí nós vimos que o sinal do batismo do Espírito Santo não é o dom de línguas, e sim o poder de testemunhar. Então, qual é o sinal do batismo do Espírito Santo, ou do dom do Espírito Santo, ou do derramamento do Espírito sobre a vida de uma pessoa? O sinal mais eloquente é o poder de testemunhar. Porque nós vimos lá em Atos 1:8 que diz, e recebereis o alto poder do Espírito Santo para serdes minhas testemunhas, tanto em Judeia, Samaria, né, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Também nós vimos, ainda falando na semana passada, vai passando, Rei, vai passando aí, mais um, aí, mais um, que a língua falada, não é esse, não é esse o slide, Rei, não. Então eu posso ter copiado errado. Vai sem slides, irmãos. Que o dom de línguas se refere à variedade de línguas, de idiomas. Então vimos isso também na semana passada. E finalizamos, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, fazendo uma radiografia da igreja que estava ali em Corinto. Por quê, Julinha? Porque, infelizmente, a igreja que estava ali em Corinto, aquele povo que estava ali reunido na cidade de Corinto, aquela igreja que foi gerada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, se tornou um modelo a não ser seguido. E é muito triste, muito lamentável, irmão Dalmi, que quando o apóstolo Paulo escreve as duas cartas, pelo menos que a gente tem conhecimento, alguns vão dizer que foram 3, outros vão dizer que foram 4, mas enfim, o que a gente tem é a 1ª e 2ª Coríntios. 1ª e 2ª carta à igreja de Corinto. Vocês podem perceber que Paulo, na verdade, ele começa a enumerar uma série de defeitos. Tudo indica, e aí é até um bom exercício, eu não fiz, mas quero sugerir, em algum momento talvez venha fazer,
tentar comparar, quando Paulo escreve essas duas cartas, quantas virtudes ele ressalta daquela comunidade e quantos defeitos. O fato é que tinha muitos defeitos. E, pelo menos na minha impressão aqui, olhando e trazendo à memória os textos de forma muito superficial, irmã Solange, me parece, infelizmente, que aquela igreja tinha mais defeitos do que virtudes. E um dos defeitos, irmão Josué, daquela comunidade é que eles eram jactanciosos. Irmã Acilene gostou dessa palavra, né? A irmã Acilene, ela entendeu que ela não é uma pessoa jactante. Não, ela não é jactanciosa, porque nós vimos até a origem dessa palavra, e a ideia de jactanciosa, ou de jactar, é a ideia de se gabar, ser uma pessoa orgulhosa. E a gente encontra isso lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. Diz lá, olha, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, para que tenhamos em mente como era aquela comunidade que surgiu ali na cidade de Corinto. E hoje, o que nós vamos falar hoje? O que eu planejei hoje para compartilhar com os irmãos? É nós, então, pegarmos os dois textos que falam sobre o fenômeno de línguas na carta aos Coríntios, que é 1 Coríntios capítulo 12, e depois, se der tempo, 1 Coríntios capítulo 14. Mas tenham em mente o seguinte, querida família Guedes, que a igreja de Corinto não era um modelo a ser seguido. Infelizmente, tinha muitas coisas ali que Paulo vem reprovar, Paulo vem denunciar. Bom, olhando então para o fenômeno de línguas em 1 Coríntios capítulo 12, veja aí o verso 10 e depois o verso 30. Ei, vê se eu acertei os outros slides. Esse aí deve estar no terceiro ou quarto. Talvez eu possa ter errado tudo ou salvo por engano, não conferi. Mas talvez a partir do terceiro ou quarto, porque isso aí já apareceria aqui. Eu vou caminhando aqui e o Rei vai tentar nos ajudar também projetando. Bom, o primeiro fenômeno de línguas, o fenômeno de línguas em 1 Coríntios 12, verso 10 e verso 30, diz assim: a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas. Preste atenção nisso, é uma dica exegética. Variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Verso 30. Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos. Então, aqui, nesse texto aqui, pode ir passando, Rei, vai passando, vai. Isso aí, o fenômeno de língua, 1 Coríntios 12, 10, 30. Pelo menos até ali, eu acho que... Preste atenção que é uma dica exegética. Essa dica é até do pastor Wilson Franklin, que tem uma obra, dentre algumas obras que eu estou usando uma obra de autoria do pastor Wilson Franklin, que fala de a ação do Espírito Santo na igreja. E ele me chamou a atenção e eu tive o privilégio de poder ouvi-lo também, há muitos anos atrás, quando a questão de dom de línguas era uma questão de debate nacional. Estava sempre na melodia lá, o pastor Wilson Franklin e outros pastores que tinham entendimento, e é possível ter um outro entendimento com relação a dom de línguas. Mas ele, no nosso meio batista, ele se tornou assim um especialista, um catedrático. Não sei se Josué chegou a conhecer o pastor Wilson Franklin.
né? Mas ele vai dizer o seguinte, Patrícia, que na maioria, na verdade, todas as vezes que a gente encontra nos textos de Paulo falando sobre línguas, é porque depende muito da tradução. Por exemplo, hoje eu me deparei com uma tradução da Bíblia, uma versão da Bíblia, que já não dava para seguir à risca essa dica. Mas as mais experientes como eu, dá para seguir à risca essa dica. Todas as vezes que aparece na epístola de Paulo, quando ele se refere a línguas no plural, é idioma. Línguas, então, significa idiomas. E aqui sim, 1 Coríntios, João, capítulo 12, verso 10 e verso 30, Paulo está se referindo ao dom de línguas, ou seja, idiomas. Tanto é que ele fala de variedade de línguas. E nós vamos ver ao longo da epístola de Paulo aos Coríntios que a preocupação dele em ensinar os irmãos é para que eles fossem edificados com os dons recebidos. Nós já vimos que um dom tem uma finalidade de edificação. Veja lá o verso 7 de 1 Coríntios capítulo 12. Aqui eu vou na NVT. Passe mais um, por favor, Reinaldo. Acabou, eu fiz besteira aí. Eu salvei errado. Me desculpe, irmãos. Diz lá, olha, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Então, a preocupação, do Paulo com relação à questão dos os charismata, pastor, mas não seria os charismatas? Não, charismata no grego é uma palavra grega e no português são dons. Então é os charismata, que é os dons de graça são para edificação da igreja, para o benefício de todos. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que o fenômeno de línguas, ou seja, de idiomas, aparece na Bíblia. É um dom que Deus pode conceder a uma pessoa. Já compartilhei uma experiência aqui de uma missionária que estava no local e ela não sabia a língua materna daquele local e ela começou a falar e se comunicar com aquelas pessoas, sem nunca ter estudado. É possível. Eu não elimino essa possibilidade. Eu acho muito perigoso. Hoje não tem mais dom de línguas, que na verdade os irmãos sabem que é idiomas. Bom, eu não trilho por esse caminho, respeito quem pensa assim, mas quem sou eu para dizer que alguns dons não são manifestos hoje no século 21? Então, quando Paulo fala de dom de línguas, ele está falando de idiomas. Tenha em mente isso. Mas qual o proveito de dom de línguas sem a presença de um estrangeiro? É isso que Paulo está questionando aqueles irmãos que estavam lá em Corinto. Porque dentro daquela comunidade era possível que tivesse alguém com esse dom de falar outros idiomas, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas qual o proveito se não há ninguém ali que aquela pessoa está falando aquela língua? Veja lá o verso 6 de 1 Coríntios capítulo 14, por favor. Diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 14, verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras, tá o que aí? A dica? Língua ou línguas? Línguas, isso significa idiomas. A dica exegética. Então, olha, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vós não falar por meio de revelação ou de ciência
ou de profecia, ou de doutrina. Então, Paulo está dizendo, e está fazendo a pergunta, que proveito há se eu for a vocês falando em outras línguas, em outros idiomas? E olha, Paulo falava pelo menos 4 idiomas, no mínimo 4. Paulo era um poliglota. Paulo falava aramaico, Paulo falava hebraico, Paulo falava latim e Paulo falava grego. Então, Paulo tinha variedade de línguas. Ele vai dizer, se eu for vocês falando outros idiomas, que proveito há se não há ninguém para entender? É a mesma coisa que se eu chegasse aqui, e o meu espanhol é péssimo, mas se eu chegasse hablando aqui para os irmãos, falando espanhol. Ou se eu chegasse falando em inglês, que é pior ainda. I don't speak English, né? Eu só ia falar assim, I don't know, I don't know, I don't know. As irmãs iam falar, pastor, era o que acontecia, parece engraçado, mas o que estava acontecendo e que aconteceu na manifestação lá em Pentecoste, lá em Atos dos Apóstolos, onde as pessoas começaram a olhar aqueles irmãos falando em outras línguas e acharam que a turma estava... Aí o pessoal falou, pô, pastor hoje, coitado, acho que ele está na carne. Tomou uma, tomou 2, tomou até 3, que balançou, está falando coisa que ninguém entende. Então, é importante que tenha em mente isso, ou que tenhamos em mente isso. Aí veja lá o verso 18 e 19 do mesmo capítulo. Olha só o que Paulo vai dizer. Diz assim, dou graças a Deus, Paulo falando, hein? Porque falo em outras o quê? Línguas, mais do que todos vós. Paulo, como eu disse, era um poliglota. Verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, Paulo está dizendo, olha, não faz sentido. Que proveito há para a igreja eu começar a falar em outro idioma, sendo que os meus ouvintes são brasileiros, como eu acabei de fazer a brincadeira aqui. Eu começar a falar em espanhol, começar a falar em inglês, se os irmãos são tudo brasileiros e tendem a língua portuguesa. Não o espanhol e nem o inglês. E aí havia um perigo, e preste atenção que aí eu já entro em outro tema, já começo a linkar um outro tema, que até mesmo alguns irmãos que não apenas falavam em outras línguas, mas alguns irmãos que falavam em outra língua, que daqui a pouco eu explico esse singular, estavam o quê? Se jactanciando, se achando melhores. E até mesmo, irmãos, e aí respeitando muito aqui, com muito respeito a quem pensa diferente, com muito respeito aos nossos irmãos que têm uma compreensão diferente daquela que eu estou buscando trazer aqui, mas até mesmo em alguns lugares os irmãos podem ver que há exemplo a não ser seguido da igreja de Corinto, em alguns lugares, ainda hoje, falar em língua é um sinal de espiritualidade e de status maior. Não, você não pode fazer parte do ministério porque você não fala em língua. E eu vou dizer daqui a pouco esse língua aqui. Então, só quando você for batizada com o Espírito Santo, e nós vimos que o sinal do batismo com o Espírito Santo não é falar em língua e nem em línguas, mas é testemunhar, mas em alguns lugares, só faz parte do ministério quem fala em língua.
se não fala em língua, não é batizada com o Espírito Santo e, por isso, não tem condições de assumir ainda um cargo de ministério na nossa comunidade de fé. Bom, a minha preocupação é sempre saber como essas informações estão chegando. Porque uma coisa é a gente entender, outra coisa é a gente transmitir aquilo que a gente entendeu. Até agora, diante do que foi dito, dúvidas, perguntas ou acréscimos? Irmão Dalmir? Tem um outro entendimento, né? Então, uma das versões... Irmão Dalmir, obrigado, irmão Dalmir. Ele falou até a título de facilitar e de fazer uma boa tradução, no lugar de falar língua estranha, de falar a língua estrangeira, né? Algumas traduções já falam por isso, já trazem isso, as melhores versões. Só que tem todo um processo que é muito cuidadoso para que os outros irmãos que têm uma compreensão diferente daquela que nós temos, ou que estamos apresentando, eles não acham assim, mas aquela versão ali não é boa, porque não traz aquilo que eu creio. Então tem também isso também, que é um desafio. É como se alguém tivesse falando assim, está maculando as escrituras, porque está mudando. Então tem toda essa questão, mas algumas traduções já vêm a língua estrangeira. Por isso que eu disse que essa dica exegética do pastor Wilson Franklin, de todas as vezes que aparece línguas ser idioma, isso se aplica a muitas traduções, mas nem a todas, né? Então, é uma possibilidade mas a gente tem visto que a cada dia tem melhorado aí. Por exemplo, numa versão que eu gosto muito, os irmãos já perceberam, na nova versão transformadora, os irmãos já vão se deparar com língua estrangeira. Então, alguém já está tentando, mas isso é um processo. Porque, por exemplo, igual o Salmo 23, né? Lê o Salmo 23, o Senhor meu pastor, está tudo na João Ferreira de Almeida. Acho que a maioria aqui de nós está tudo inculcado João Ferreira de Almeida, a versão, né? Primeira que chegou ao Brasil. Mas a gente lê no NVI, a gente já fica perdido já, como se tivesse esquecido, porque a mente já... Mas tem acontecido sim, tá bom? Pois não? Aham. Sim, exato. E a língua, eu estou fazendo questão de tentar demarcar. Língua, justamente, seriam sons sem a gente conseguir entender. Então, isso aconteceu com o irmão, comigo, mas assim, de forma muito respeitosa, estou trazendo uma outra, e como nós... E é claro que aqui eu não estou falando em nome de todos os batistas, né? Mas a nossa compreensão, na maioria, e não é regra, é que tem uma diferença aí, e a Bíblia, e a gente apresenta isso biblicamente. Até os nossos irmãos que pensam diferente, eles sabem disso. Sabem que a variedade de línguas, há línguas e a língua. E aí é um processo deles também buscarem. E ao longo do tempo, eles também foram revendo, assim como a gente foi revendo algumas coisas também. Porque eu diria que isso aqui, irmão Dalmi, ou esse tema, apesar de ser importante, não é uma doutrina, não é um ensino fundamental. Isso não impede de caminhar com outro irmão que tem um entendimento diferente de mim. Diferentemente de caminhar com alguém que diz, não, a salvação eu tenho que fazer alguma coisa. Opa, não, aí não dá para caminhar. Porque aí a gente joga por terra o sacrifício de Jesus, porque a gente crê em Jesus como único e suficiente. Aí é uma doutrina, e doutrina aí não tem negociação. Tem doutrinas que são fundantes,
Quer dizer, toda doutrina é um ensino fundante. Mas aí não dá para caminhar com essa pessoa que tem esse pensamento. Diferentemente de outros temas como esse. E aí, já que o irmão tocou nisso, a nossa denominação, da década de 70 ali, teve o racha justamente por causa disso. Ou um dos motivos, né, um dos estopins, foi justamente porque alguns irmãos tinham uma compreensão do que era a questão do batismo do Espírito Santo, e outras tinham uma outra compreensão. Faltou, talvez, naquele tempo, e aí é muito difícil querer culpar os irmãos, né? Que a gente está falando de um tempo mais à frente, e talvez naquele momento realmente era muito complicado. Mas o fato é que, tanto que eu brinquei com os irmãos, que a gente fala assim, a sua igreja é renovada ou é tradicional? Porque a renovada tem algumas características mais com relação aos irmãos pentecostais. E a batista tradicional, né, manteve ali aquele padrão e aquela liturgia. Mas não apenas isso. Eu já falei para os irmãos que é muito raso a gente querer dividir o que é ser uma igreja batista tradicional e uma igreja batista renovada, se lidando só com liturgia, né? É muito pequeno, tá bom? Mas são essas questões que a gente vai aprimorando. Então, volta aí, João, só para fechar esse ponto aqui. Na verdade, o que Paulo está dizendo para aquela igreja, o perigo é que eles estavam se jactanciando, se achando melhores, porque eles tinham o dom de língua, ou eles falavam em língua, e os outros irmãos não falavam em língua. E para eles, um sinal de língua, ou melhor, para eles, o sinal do batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas. E a gente já viu que não é. Fale, João. Aham. Que era a língua dos anjos, mas aí já entra mais um tema que não tem a ver, né? E é muito interessante, João, não apenas a sua observação, o João está trazendo aqui 1 Coríntios 13, verso 1, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e fale a língua ainda que eu fale a língua dos anjos e fale a língua dos homens, né? Se não tiver amor, de nada adiantará. Não é por acaso que Paulo, justamente entre 2 capítulos que ele trata de um assunto tão delicado, ele fala sobre a importância do amor. Porque Paulo está tratando com muito cuidado algumas coisas para com aqueles irmãos. Algumas práticas que eles precisavam abandonar e outras que eles precisavam abraçar. Mas também, João, o que eu percebo é que Paulo, de forma muito sábia, ele não elimina algumas possibilidades da manifestação do Espírito Santo de Deus. Que eu vou dizer daqui a pouco o que eu entendo. Assim como eu disse aqui, olha, irmãos, quem sou eu para dizer que não há hoje dom de línguas? A manifestação de dom de... Tem alguns autores que são catedráticos. Não, dom de línguas, dons de curar, dom de ressuscitar, não tem mais. Eu já não partilho desse pensamento, porque eu acredito que seria muita audácia da minha parte querer dizer onde o Espírito Santo tem que agir, de que forma tem que agir, o que ele tem que manifestar. Tanto é que não vai ser semana que vem, vai ser na outra, né? Uma dos temas que eu vou abordar é: será que os dons são distribuídos todos hoje? Então, tenha em mente aí, vai ser um dos temas aí dos nossos próximos estudos, tá bom? Bom, nós vimos então o fenômeno de línguas em 1 Coríntios 12, que é variedade de línguas, que é idiomas, e que Paulo vai dizer, olha, de nada adianta até mesmo os irmãos terem esse dom de falar outros idiomas se não há ninguém para entender. Não há proveito nenhum. E ele vai dizer, eu mesmo falo muito mais língua do que vocês. Mas o que me aproveita é chegar aqui falando grego, falando aramaico, se vocês não entendem? Falando latim, se vocês não entendem? Então, acredito que até aqui a gente consegue caminhar bem. Vamos caminhar mais um pouquinho.
E aí a gente vai ver o fenômeno de línguas agora em 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 14. Já peguei outra aqui, rei. Agora, antes de a gente abordar alguns textos de 1 Coríntios capítulo 14, eu gostaria de falar sobre algo que justamente o pastor Wilson Franklin, ele apresenta, que é a diferença de emoção e emocionismo. Essas duas palavras estão no nosso vernáculo, emoções e emocionismo. E aí é muito interessante que o pastor Wilson Franklin, fazendo uma pesquisa, ele foi lá e buscou no dicionário a definição de emoção, ou uma das, né? Que é o seguinte: emoção, reação intensa e breve do organismo a um lance inesperado, a qual se acompanha de um estado de conotação penosa ou agradável. Então, é uma reação intensa diante de uma questão. Meu filho nasceu, que beleza, que maravilha, alguém morreu, né? Uma reação penosa, tristeza, né? Então, nós somos seres emocionais. Alguns conseguem expressar mais, outros expressam menos, mas todos sentem emoção. Todos. Porque somos seres humanos. Então, por exemplo, se a gente pensar um pouquinho com relação aos temperamentos, que é até algo que foi usado pelo pai da medicina, Hipócrates, para tratar as pessoas. Se a gente olhar para uma pessoa que ela tem a maioria do seu temperamento, ou boa parte do seu temperamento, é sanguíneo. Sanguíneo vem de sangue, né? É aquela pessoa que cheguei chegando, né? Pá, pá. Você sabe que fulano chegou. João chegou. Chega falando com todo mundo, bem extrovertido e tal. Talvez o João seja mais fácil da gente identificar ali suas emoções. Um melancólico. Aquele, ó dia, ó céu, ó azar, isso não vai dar certo. Bem fechado, bem introvertido, bem na dele. A pessoa, fulano não tem emoção. Tem. O melancólico tem emoção. Mas ele... Tem o quê? Ele tem emoção, só que ele talvez não consegue externalizar tanto. O fleumático, vem de fleuma, né? É aquele ali que mantém ali, né? Meu filho nasceu, que legal. Meu pai morreu, que tristeza. Então mantém, eu estou fazendo assim, estou sendo bem superficial. E tem o colérico, né? Que é o senhor Saraiva, o tolerância zero, né? Tá brigando com tudo e com todos, briga com o mundo, né? Mas todos nós temos emoções. Agora, tem o emocionismo. O que seria, então, o emocionismo? Eu vou ler para os irmãos. E semana que vem eu volto com o slide lá, trazendo mais detalhes. Ou pelo menos projetando, porque a gente vendo, lendo e ouvindo fica mais fácil de absorver. O emocionismo é o deleite excessivo em emoções. Ou ostentação excessiva de emoções. É um exagero em mostrar ou exibir as emoções de forma descontrolada. Esse é o emocionismo. Então, é aquela pessoa que sente emoção, mas só que ela exagera e trilha pelo caminho do descontrole. Exibe as suas emoções de forma descontrolada. E até mesmo na forma desequilibrada pelo exagero. E aí, queridos, esse excesso passa a predominar a pessoa e ela perde o controle. Então, isso é o emocionismo. Porque
Wilson Franklin, o pastor Wilson Franklin, fez questão de trazer, então, na sua obra, falando de emoções e falando de emocionismo. Porque isso tem a ver com que os irmãos da igreja de Corinto estavam vivenciando. Veja lá 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Diz assim, olha. Pois quem fala em outra línguas, está aí línguas na versão dos irmãos? Alguém está aí plural? Está o quê? Está plural? Então, viu, olha, já não é uma regra que dá para seguir a risca. Por quê? Vou dizer daqui a pouco, irmã Solange. Singular, né? Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Com exceção da versão da irmã Solange, as outras versões aqui aparece língua. Paulo falando sobre língua, ou dom de línguas. Língua é justamente esse som emitido que ninguém consegue identificar. Língua, no singular. Línguas, idiomas. Então, o som emitido pelos irmãos daquela comunidade, aqui em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, era o som sem significado. Ninguém entendia. E aí vai dizer, pastor, mas essa pessoa é muito espiritual, ela está ali num momento... Vamos lá. Se isso, então, de falar algo que as pessoas não entendem, que não é idioma, se realmente é uma questão espiritual, por que o apóstolo Paulo não incentivou não apenas a igreja de Corinto, mas as outras comunidades também a falar língua, que é esses sons emitidos sem significado? Vocês encontram nas Escrituras? Paulo escreveu 13 cartas, né, no Novo Testamento. 4 delas foram cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo, Tito, e 3 pastorais e uma a Filemão. Então, 4 cartas nominais, né? 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Ao longo dessas 13 epístolas que Paulo escreveu, vocês veem em algum momento ele incentivando, na sua maioria, os seus filhos na fé a falarem em língua? Não há. Não há. Na verdade, irmãos, aqui indica que o que está acontecendo é de origem emocional, levando ao emocionismo. O que é emocionismo? Uma emoção descontrolada. Uma emoção que leva as pessoas a exibir ali a sua forma desequilibrada. Dúvidas, perguntas, acréscimos até esse momento? Irmão Dalmir? O dom materializa o milagre. Sim, outras línguas. Falar e traduzir. Perfeito, irmão Dalmir, porque aí, lembra, eles falavam em outras línguas para a grandeza de Deus.
É o que está lá, o que nós vimos em Atos capítulo 2. Então, eles falavam coisas da grandeza de Deus para aqueles que estavam ali, que eram estrangeiros, ou se ouvissem na sua língua materna, ouvissem fluentemente. Tudo indica que até o sotaque daquele local, e era algo tão perfeito, quem estuda línguas ou idiomas sabe como é desafiador falar, e ainda mais falar sem sotaque. Já disse, nós reconhecemos, acho que facilmente, quando é um estrangeiro, mesmo que fale a nossa língua portuguesa, né? Mas nós sabemos, esse aí é gringo, né? Pelo sotaque, porque traz o sotaque. Eu sei que tem alguns que treinam bastante, né? Mas mesmo assim fica um resquíciozinho, assim como todo mundo sabe que é carioca, né? Carioca fala chiano, né, Guedes? Aí, meu irmão, tudo bem, fala, já sabe, carioca, já sabe já que já vem já do Rio de Janeiro, ou é do Rio de Janeiro. E aí, queridos, como Deus entendia, então, essa questão do fenômeno de língua? Porque alguns vão dizer assim, pastor, mas o texto diz, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Sim, porque Deus é onisciente. Deus entende. Deus tem poder de ler mente e ler coração. Então, Paulo está dizendo, vocês estão falando aí língua, essa questão aí que ninguém entende, Deus até entende, porque ele é onisciente. Lembra que Jesus vai dizer, olha, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que ouve em secreto te responderá? É o Pai que ouve? É o Pai que vê em secreto. Porque um dos argumentos é assim, não, tem que falar em língua, esses sons emitidos sem significado, porque Deus entende. Deus entende, porque ele conhece até os nossos pensamentos. Paulo não está... É importante a gente ter em mente que Paulo não está chancelando. Paulo está apontando, e daqui a pouco não, semana que vem, que não vai dar tempo, vocês vão ver que Paulo faz uma recomendação muito importante àqueles irmãos. Aí, deixa eu ver aqui, irmãos. Vamos mais um. Se Deus compreende, qual o problema dessa prática, então? Qual o problema dessa prática? Porque Deus compreende, então eu vou continuar falando em língua. Esses sons que ninguém entende. Alguns problemas. Primeiro, a nossa adoração deve ser um ato de entendimento. Lá em Mateus 22, verso 37, diz assim, olha, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, a nossa adoração não é uma adoração sem entendimento, é uma adoração com entendimento. O segundo problema com relação aqui a essa prática de se falar em língua, a confusão que gerava no culto. Veja lá 1 Coríntios capítulo 14, verso 15. E aí eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim: então o que devo fazer? Orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo. Ou seja, a confusão gerada no culto era devida ao quê? Ao barulho. Aqueles sons emitidos sem significado que interrompiam quem estava pregando, quem estava falando. E aí, interrompia também os irmãos que não estavam falando aquela língua, aqueles sons sem significados. Tanto é que aí Paulo vai dar mais uma recomendação, mas aí, na verdade, tem um ar de ironia ali. E aí, na semana que vem, a gente continua falando quais são os problemas.
e como Paulo usa de ironia ali, quando ele faz algumas recomendações. Mas até aqui, sem querer avançar, porque semana que vem a gente continua falando sobre dom de línguas, em 1 Coríntios, capítulo 14. E continua falando sobre língua, esses sons emitidos sem significado. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Bom, diante do silêncio dos irmãos, eu termino aqui, mas caso tenha alguma dúvida, algum acréscimo, alguma pergunta, me sinalize, que aí a gente trabalha na semana que vem. Eu convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza. A você que está cultuando conosco online, caso tenha alguma dúvida também, entre em contato conosco, como eu lhe disse, e assim que a sua dúvida ou o seu acréscimo chegar até mim, eu buscarei responder aí para você prontamente, tá bom? Oremos. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. E lhe pedimos que o teu Santo Espírito cada dia mais venha nos iluminar para melhor compreender a tua palavra. E não apenas compreender, colocar em prática essa palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos também pelos recursos depositados no teu altar para que vidas sejam alcançadas. Continue nos abençoando ao longo dessa semana. Aos queridos que aqui estão, leva-nos em paz e segurança. É o que eu lhe peço. E já lhe agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, querido, querida. João, vamos terminar com o pós-lúdio tocado? E aos queridos que nos visitam, prazer grande tê-los aqui conosco. A você que está cultuando conosco online, se essa é a sua primeira vez. E também o João me lembrou aqui no momento de oração, nós estamos com um projeto aqui na nossa igreja, que é Prepare-se para o Enem. João, sabe quando vai começar as aulas? Não sabe, né? Mas são aulas gratuitas, de 9 às 12, ou de 9 às 13, se eu não me engano, todos os sábados, nesse intensivão aí para o Enem, que, se eu não me engano, acontece em novembro, não é isso, Alê? Enem é novembro? 13 de novembro? É novembro, né? Beleza. Obrigado, Guedes Júnior. Então, é em novembro. Então, nós vamos ter um intensivão e vamos começar aí o mais rápido possível. Divulgue entre familiares. Fale, Alê. Então, já está em cima. Uma das professoras acabou de se manifestar aqui. A irmã Alessandra. Vai dar português, né, irmã Alessandra? Então, uma das professoras que vai estar abençoando a sua vida aí no nosso intensivão do Enem. Então, se não começar agora, no próximo sábado, de começar no outro, sem dúvida. Então, maiores informações, entre em contato conosco, divulgue. Tem até papel, folhetim lá embaixo. Pegue, distribua, não apenas para os jovens, mas para os irmãos adultos também, porque temos irmãos adultos, jovens mais experientes, também aí fazendo o Enem, né? E esteja orando também por esse projeto, para que possa ser bênção na vida de muitas vidas. Com uma oração silenciosa, estaremos encerrando o culto dessa noite. Que o nosso bom Deus a todos abençoe.